24 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 291. Situação ruim. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Lin Bai olhou para Baxi, que não estava longe. Ele não escondeu essa ação de Wang Men. Baxi imediatamente acenou com a cabeça. Com um leve empurrão de seus pés, ela saltou para fora do pátio e desapareceu. Wang Men zombou enquanto observava Baxi partir. Ele não a impediu, olhou para Lin Bai e disse zombeteiramente: "Seu demônio, você é muito cuidadoso. Eu disse a você que não informei ninguém, e o Lorde da cidade não viria aqui. Você não se atreve a acreditar em mim? Isso é a coragem de um demônio." Quando Wang Men disse isso, ele também notou outra coisa. O cadáver de Luizu, assim como seu Bronze Mountain Bear e Silver Spirit Eagle, estavam todos deitados em uma poça de sangue. Eles não se mexeram, como se estivessem todos mortos. Wang Men apenas olhou para eles levemente. Ele não se importava com a vida dos fracos. O que importava para ele era uma pantera negra. Seu corpo inteiro era preto, mas tinha garras e dentes cor de jade. Mesmo com a experiência de Wang Men, ele nunca tinha visto uma besta espiritual. Isso deixou Wang Men bastante interessado. Além disso, com a compreensão de Wang Men sobre Luizu, ele nunca o tinha visto usar tal besta espiritual. No entanto, a forte intuição de Wang Men disse a ele que a besta espiritual de Luizu era ridiculamente forte. Era muito provável que fosse alguma besta espiritual extremamente rara. Portanto, Luizu não hesitou em se esconder e secretamente se tornar mais forte. É uma pena que Luizu sempre foi arrogante e menosprezou a todos. Ele deve ter subestimado o inimigo no primeiro momento, e depois enlouquecido devido à raiva. Que fraco. Wang Men aumentou sua vigilância em seu coração, mas não pôde deixar de começar a desprezar Luizu em seu coração. Ele nunca havia levado Lin Bai a sério antes. Ele apenas sentiu que Lin Bai era um jovem que não cultivava por muito tempo e não podia ser comparado a pessoas velhas como eles. Afinal, o cultivo dependia do talento de um, e o outro dependia do tempo investido. Porque os antigos cultivadores imortais eram ridiculamente fortes. Foi porque eles tiveram uma experiência terrível e um tempo de cultivo chocante. Parece que vou ter que exercitar meus músculos e ossos hoje. Wang Men pensou consigo mesmo quando uma expressão fanática apareceu em seu rosto. Seus olhos estavam cheios de espírito de luta e ele era como uma fera pronta para atacar, olhando sua presa como um tigre. Lin Bai não se importou com a zombaria de Wang Men. Quanto a saber se Wang Men havia informado o Lorde da cidade, ele não podia apenas ouvir suas próprias palavras. Ele pediu a Baxi que saísse primeiro para investigar a situação. Se o que Wang Men disse era falso, então Lin Bai precisava de outro plano. Agora não era o melhor momento para lutar com o senhor da cidade. Lin Bai tinha outros propósitos mais importantes. Vocês não são páreo para ele, apenas assistam de lado. Lin Bai olhou para uma sombra no pátio. Os magros e gordos estavam escondidos lá. Os magros e gordos não responderam ao ouvir isso, mas soltaram um profundo suspiro de alívio em seus corações. Eles tinham a sensação de que se encontrassem Wang Men de frente, não apenas não seriam capazes de machucá-lo, mas também seriam mortos por Wang Men. Lin Bai avaliou Wang Men, parecido com um animal selvagem. Wang Men era um artista marcial. Seu corpo era temperado com perfeição, e essa era a cobaia de que Lin Bai precisava com urgência. Pretinho. Lin Bai chamou Little Black. Little Black correu animadamente para frente de Lin Bai, em direção ao Wang Men. O pequeno Black mostrou as presas e brandiu as garras para cima. Ei, mestre, as feras são assim. Eles apenas se atrevem a controlar suas bestas para se esconder atrás deles. Tedioso. Com medo de lutar de perto. Bem, quando eu despedaçar suas bestas e testar suas habilidades, espero que você não me decepcione. Ou farei algo irracional. Wang Men também estava animado. Ele cerrou os punhos e instantaneamente, um som crepitante de explosões pôde ser ouvido,
fazendo as pessoas estremecerem. Little Green, ajude Little Black. Lin Bai chamou Little Green novamente, o que deixou os olhos negros de Little Black cheios de dúvida. Little Black abriu a boca. Mestre, eu quero lutar com ele cara a cara. Eu quero me provar. No entanto, assim que Little Black fechou a boca, sentiu uma força enorme vindo de suas costas. O corpo inteiro de Little Black era como uma bala de canhão enquanto avançava. Você só deixou uma besta espiritual ir. Então não se arrependa. Veja como vou transformar sua besta espiritual em pedaços. Wang Meng apontou os dedos juntos e apontou o polegar para Little Black. Usando sua mão como uma faca, seu braço inteiro avançou e se chocou fortemente contra o corpo de Little Black. Da Fatih, que estava escondido no escuro, não pôde deixar de exclamar. Mesmo estando longe, ele podia sentir o poder contido neste ataque. Ele não podia deixar de se preocupar se Little Black pudesse resistir. Bang! A faca de mão de Wang Meng atingiu a casca de Little Black. Quando os dois colidiram, uma poderosa onda de choque foi criada, varrendo a areia e a poeira ao redor no ar. O que? Wang Meng olhou para Little Black, que estava são e salvo. Havia uma expressão de surpresa em seus olhos. Não havia sinal de todo o corpo de Little Black sendo despedaçado. No entanto, Little Black não perdeu essa oportunidade. Aproveitando a oportunidade, estendeu suas garras afiadas e agarrou um dos braços de Wang Meng. Você está realmente me subestimando. Você acha que pode me machucar um pouco? Vendo isso, Wang Meng não piscou e permitiu que Little Black agarrasse seu braço. Esse Wang Meng é muito arrogante. Ele vai sofrer desta vez. A boca do homem magro se contorceu. Ele tinha visto como as garras de Little Black eram aterrorizantes. As garras ainda estavam no ar, e a imagem de Wang Meng perdendo um braço apareceu na mente do homem magro. O som de unha raspando contra o metal podia ser ouvido. As garras de Little Black deixaram apenas uma ferida superficial no braço de Wang Meng. Sangue fresco escorria ligeiramente, tingindo todo o braço de vermelho. No entanto, a ferida era muito superficial. Wang Meng não se importava nem um pouco e isso não o afetaria em nada. No entanto, uma pequena besta defensiva que tinha tal poder destrutivo ainda chocou Wang Meng. A casca incomparavelmente dura, as garras e dentes incomparavelmente afiados, bem como as bestas espirituais verdes e vermelhas por trás de Lin Bai. Neste momento, Wang Meng entendeu como Luizu morreu. Ele foi esmagado em termos de força bruta. Ah, que bom! Parece que posso ter uma batalha satisfatória esta noite. A aura de Wang Meng tornou-se cada vez mais intensa. Assim que ele firmou seu corpo, ele de repente puxou uma perna e esmagou contra o corpo de Little Black. No momento em que esta perna foi puxada para fora, foi acompanhada por um uivo do vento. Bang! Little Black recebeu esse chute com firmeza. Seu corpo não foi ferido, mas todo o seu corpo foi lançado voando. Ele se chocou fortemente contra as paredes do sótão, passando por camada após camada de paredes até passar por todo o sótão. Veja o que eu disse. Fatih de repente teve um mau pressentimento em seu coração. Embora as garras de Little Black pudessem machucar Wang Meng, a ferida era muito superficial e não era fatal. Wang Meng não se importaria nem que fosse mais uma dúzia de golpes. Este Wang Meng foi temperado a ponto de ser invulnerável ao fogo e à água. Parece que sua reputação não é em vão. Mesmo que ele lute com alguns caras mais velhos, ele provavelmente conseguirá escapar de suas mãos com segurança. O homem magro franziu a testa. Ele também estava preocupado com esta batalha. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 292, força total de Wang Meng do ponto de vista do homem magro. Lin Bai e Luizu já haviam lutado antes. A própria força de Lin Bai e a força das bestas espirituais superando Luizu foi um dos pontos-chave da vitória. Fora isso, havia outro ponto muito importante. Luizu subestimou muito seu oponente e foi muito arrogante. Ele não havia liberado todas as suas bestas espirituais no começo. Se Luizu tivesse usado sua besta espiritual mais forte logo no início,
Então a situação da batalha teria se tornado ainda mais incerta, e teria sido impossível para Luizu ser derrotado tão rapidamente. E agora, Wang Meng havia usado toda a sua força desde o início. Mesmo que lhe desdenhasse Lin Bai em seu coração, ele ainda estava totalmente imerso na batalha. Será que... O homem magro rapidamente balançou a cabeça e afastou esse pensamento de sua mente. Você pode realmente se levantar. Nada mal, nada mal. Pelo menos você é muito mais forte que as bestas espirituais de Luizu. É uma pena que você ainda não tenha amadurecido completamente. Caso contrário, eu me sentiria ainda mais feliz lutando com você. Quando Wang Man viu Little Black se levantar novamente, um olhar de elogio apareceu em seu rosto. Little Red se esfregou contra o canto das roupas de Lin Bai, e seus olhos estavam um pouco preocupados. Lin Bai tocou Little Red. Não se preocupe, confie no Little Black. Então vamos tentar esse meu movimento de novo. A aura de Wang Meng aumentou repentinamente. Grande estrela do arco. Naquele momento, o corpo robusto de Wang Meng parecia ter se fundido ao céu noturno, transformando-se em uma estrela. Ele saltou alto e todo o seu corpo correu para Little Black como um cometa. Ele puxou uma das pernas e a jogou para frente. Esse chute teve uma força esmagadora e carregava um impulso imparável. Era como se tudo no mundo fosse uma bolha diante dele. Wang Meng estava muito confiante neste chute. Se outros artistas marciais do mesmo nível fossem atingidos por esse chute, definitivamente não haveria ninguém que pudesse recebê-lo ileso. Acabou. Fatigue gritou em seu coração. Como artista marcial, ele era muito sensível a esse movimento. Ele podia sentir o terrível poder destrutivo dentro dele. Não importa o quão excelente Little Black fosse, era impossível para ele bloquear esse ataque. A boca do magrelo estava escancarada, mas ele não conseguia dizer nada. O magrelo pensou que se tomasse esse ataque não teria nenhum pingo sobrando. No entanto, Little Black estava muito calmo enquanto olhava para Wang Meng. Havia um traço de excitação em seus olhos negros. Uma corrente de vapor d'água apareceu ao redor do corpo de Little Black e envolveu suas costas. Quando o vapor de água azul apareceu, manchas de luz dourada escura apareceram no corpo negro de Little Black. As escamas que apareceram no corpo de Little Black não faz muito tempo pareciam cobrir todo o seu corpo, emitindo uma aura antiga. Quando Wang Man viu a mudança de Little Black, ficou um pouco surpreso, mas não parou o chute. Mesmo que Wang Meng quisesse parar esse chute, era impossível. Bang! Big Star e Little Black colidiram. Raios de luz prateados e azuis dispararam e todo o pátio ficou claro como dia. Ondas de ar surgiram e até mesmo as lajes de pedra no chão foram lançadas. Galhos de árvores farfalharam, como se estivessem prestes a quebrar. Gordos e magros ficaram chocados com o poderoso impacto. Eles ficaram em seus lugares originais, atordoados e se esqueceram de se esquivar. Eles ficaram extremamente chocados. Eles ouviram falar sobre como a força de Wang Meng era aterrorizante há muito tempo. Hoje, eles ficaram ainda mais chocados quando viram Little Black liberar toda a sua força. Wang Meng e Little Black recuaram. Wang Meng recuou 5 passos enquanto Little Black recuou 10 passos até atingir um espesso árvore. A árvore rachou e as folhas caíram. Wang Meng olhou para Little Black, que estava são e salvo, e uma expressão vazia apareceu em seu rosto. Logo, a expressão vazia se transformou em um sorriso fanático. Bom bom bom. Wang Meng gritou bom 3 vezes seguidas. Este riso foi preenchido com uma ousadia extremamente forte. Se alguém não estivesse preparado, só de ouvir já fazia o sangue ferver, e os mais fracos até desmaiavam. Lin Bai, embora o despreze como um demônio, mas tenho grandes esperanças para esta sua besta espiritual. Presumivelmente, neste mundo inteiro, há muito poucos que podem se igualar a esta sua besta espiritual. Enquanto Wang Meng falava, seu olhar estava fixo na direção de Lin Bai, olhando para as outras 2 bestas espirituais ao lado de seus pés. Será que esses 2 eram como esse pretinho na frente dele, com talento extraordinário e força formidável?
Parece que tenho que usar meu trunfo, senão vou acabar como aquele lixo do Luizu. Os dois punhos de Wang Meng foram mantidos em seu abdômen. Ele cerrou os punhos com força e seu corpo de repente ficou tenso. Rasgar. As roupas do corpo de Wang Meng se transformaram em pequenos pedaços, revelando seu físico robusto e assustador. Silvo. Apenas olhando para o físico aterrorizante de Wang Meng, gordo de repente em uma lufada de frio ar. Pergaminho sagrado do elefante dragão. Wang Meng gritou alto. Mesmo que o homem magro e o gordo estivessem preparados com antecedência, eles ainda ficaram chocados com esse grito. E imediatamente depois, os músculos de Wang Meng se expandiram, e padrões dourados apareceram nele. Seu corpo continuou a subir e, em pouco tempo, ele estava uma cabeça mais alta do que antes. Esta é a técnica de refino do corpo de Wang Meng, pergaminho sagrado do elefante dragão. Há rumores de que este pergaminho sagrado do elefante dragão tem 9 níveis no total. Se alguém cultivar até o 9º nível, ele será capaz de liberar o poder infinito do elefante dragão. Seu corpo seria tão indestrutível quanto um dragão e um elefante, e a lava não seria capaz de corroer seu corpo. O olhar do homem magro estava fixo em Wang Meng, e seu rosto já estava mortalmente branco. Quando Little Black viu a reação de Wang Meng, seus olhos negros não mostraram nenhuma intenção de recuar. Em vez disso, eles se tornaram ainda mais fanáticos. Quero lutar com ele 1 contra 1. Quero lutar com ele de frente. As ações de Little Black fizeram os cantos da boca de Lin Bai tremerem. Ele sentiu como se tivesse criado um pequeno Wang Meng. Tudo bem, garotinho. Vamos ver se você consegue fazer essa minha jogada agora. Wang Meng riu. Seu corpo estava coberto com padrões estranhos, e havia uma sombra fraca no alto do céu atrás dele. Depois que Wang Meng disse isso, ele ficou onde estava e deu um soco. Este soco fez com que o dragão e o elefante atrás de Wang Meng aparecessem. Era tão grande que chegava a sufocar. Uma onda de ar poderosa e escaldante acompanhou um elefante dragão ilusório no céu enquanto ele avançava em direção a Little Black. Onde quer que este elefante dragão ilusório passasse, ele destruía tudo em seu caminho. O solo cedeu mais de meio metro e os tijolos e pedras foram reduzidos a pó. Little Black colocou suas garras na frente de seu corpo, e um vapor de água azul envolveu suas garras. Uma luz dourada escura explodiu de seu corpo e se chocou contra o elefante dragão. Acabou, acabou. Fatih gritou de surpresa e olhou incrédulo para a cena à sua frente. Cada vez que Wang Meng levantava a mão, um dragão e um elefante apareciam. Isso o fez sentir uma pressão sufocante. Em sua opinião, Little Black não seria capaz de resistir a esse ataque, não importa o que. Do outro lado, Lin Bai observava essa cena com calma. Isso fazia parte de seu experimento. Ele queria ter uma compreensão clara do atual poder defensivo de Little Black para que não houvesse acidentes durante as batalhas posteriores. Wang Meng acenou com o punho. Vendo a expressão calma de Lin Bai e o leve sorriso em seu rosto, ele de repente se sentiu irritado. Morrer. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 293. Queimadura estrondo. A explosão violenta foi ensurdecedora, como se os tímpanos tivessem estourado. As paredes, sótãos, rochas ornamentais e até as árvores no pátio foram todas reduzidas a pó pela batalha. O homem magro enxugou secretamente o suor. Se não fosse pela arma espiritual de Baishi, a comoção atual teria alarmado todos na capital. Naquela época, eles nem teriam para onde fugir. O que os esperava seria uma rede inescapável. O homem magro não queria pensar no que aconteceria depois disso, nem ousava pensar nisso. Impossível. Wang Meng disse essas 3 palavras em estado de choque, seus olhos arregalados enquanto olhava para Little Black. Little Black estava originalmente parado em terreno plano, mas havia afundado 2 a 3 metros no solo. Mesmo assim, o corpo de Little Black ainda estava seguro e ileso. Little Black até mostrou suas presas e brandiu suas garras para Wang Meng. Vamos, continue. Eu não tive o suficiente.
Mesmo que a comunicação entre Wang Meng e Little Black fosse baseada apenas em suas expressões e ações, Wang Meng ainda entendia o que Little Black estava dizendo. Arrogante. Wang Meng rugiu de raiva, torceu seu corpo e gerou vento sob seus pés. Ele seguiu com alguns socos consecutivos. A cada soco lançado, um dragão e um elefante piscavam nas costas de Wang Meng. Esse tipo de luz inspiradora à distância fez com que todo o corpo de Fatih tremesse. Fatih deu um tapinha apressado em seu peito, pensando que era uma sorte não ter sido ele quem lutou com Wang Meng. Caso contrário, ele teria reencarnado há muito tempo. Little Black não entrou em pânico. Ele respondeu a cada movimento com passos leves. Ele não ficou perturbado com os ataques contínuos de Wang Meng. Esta foi a experiência de batalha que Lin Bai lhe ensinou. Depois de praticar com a Lin Bai por um período de tempo, pode-se considerar que Little Black dominou algumas técnicas de batalha. Depois de lutar com Wang Meng desta vez, a técnica de batalha de Little Black tornou-se cada vez mais proficiente. Além disso, o vapor de água azul ao redor de Little Black tornou-se cada vez mais colorido. Cada gota do vapor da água dava às pessoas uma sensação sem limites, como se cada uma delas fosse como um oceano. Lin Bai franziu a testa ligeiramente enquanto observava de longe. Parecia que ainda havia muitas coisas que não haviam sido desenterradas do corpo de Little Black. Por exemplo, o que o vapor da água de Little Black se tornaria se continuasse subindo de nível. Porque o vapor da água emitia uma sensação tão ilimitada. Parece que terei que dar treinamento especial ao Little Black no futuro, Lin Bai pensou consigo mesmo. Little Black, que estava lutando ferozmente com Wang Meng, sentiu seu coração tremer. Era como se algo tivesse posto os olhos nele e ele tivesse um mau pressentimento sobre o futuro. De novo, de novo, de novo. Wang Meng manteve-se próximo ao ritmo de Little Black, não dando chance a ele de recuar. Ele se envolveu em combate corpo a corpo de alta intensidade. Quanto mais ele lutava com a Little Black, mais chocado Wang Meng ficava. Todas as vezes, Wang Meng atingia com precisão o mesmo ponto atrás de Little Black. No entanto, após dezenas de golpes, a camada de casca preta nas costas de Little Black ainda estava brilhante e intacta. Wang Meng enfrentou oponentes que prestaram muita atenção à defesa, mas esses oponentes não conseguiram resistir aos ataques contínuos de Wang Meng. Mas agora, uma besta espiritual que ainda não amadureceu o fez. Wang Meng pensou novamente. Ainda havia dois atrás de Lin Bai. Será que aqueles dois eram tão desafiadores quanto o Little Black na frente dele? Uma sensação de recuo apareceu na mente de Wang Meng como um broto, mas Wang Meng gritou alto e dissipou esse pensamento em sua mente. Porque uma vez que esse pensamento aparecesse, a direção da batalha seria definida. Assim como Wang Meng estava distraído, Little Black cronometrou perfeitamente e desviou do ataque de Wang Meng. De repente, apareceu na frente de Wang Meng e balançou sua garra que estava envolta em vapor d'água. Puxe! O sangue jorrou do peito esquerdo de Wang Meng e algumas linhas foram cortadas. HMPH. Wang Meng bufou friamente. Em vez de recuar, ele avançou e varreu o pé em direção a Little Black, forçando Little Black a dar alguns passos para trás. Nos poucos segundos da troca, a ferida no peito esquerdo de Wang Meng estava cicatrizando em uma velocidade visível a olho nu. Não muito tempo depois, a ferida parecia ter cicatrizado. Embora a ferida em seu peito esquerdo estivesse quase curada, havia uma sensação inexplicável vindo da ferida. Isso fez Wang Meng não ousar se distrair. Um homem e uma besta estavam envolvidos em uma batalha intensa. Originalmente, apenas uma parte do pátio foi seriamente danificada. Agora, metade do pátio havia se transformado em ruínas. Houve até alguns andares de sótão que desabaram. Silvo. O gordo de repente em uma lufada de ar frio. A luta entre Wang Meng e Little Black o fez tremer de medo. O que o fez tremer de medo foi que o pergaminho sagrado do elefante-dragão de Wang Meng tinha a aparência de um elefante-dragão em cada movimento, sem mencionar que tinha uma capacidade de cura extremamente anormal.
As feridas que Little Black havia deixado para trás não eram mais visíveis agora. Era preciso saber que, muitas vezes, o fator decisivo em uma batalha eram esses pequenos ferimentos. Se alguém tivesse uma habilidade de cura tão poderosa, seria capaz de obter uma enorme vantagem em uma batalha e arrastar o oponente para uma batalha prolongada de desgaste. Quanto à surpresa de Gordo, ele sentiu que já havia superestimado Little Black. Ele sentiu que era uma rara besta espiritual com a qual muitas pessoas só podiam sonhar. No entanto, olhando para a batalha à sua frente, Gordo sentiu que havia subestimado o Little Black. Se Little Black lutasse contra o Leopardo de Luizu cara a cara, Little Black provavelmente seria capaz de vencer também. Mesmo que ele estivesse levemente ferido, não seria grande coisa. Tal habilidade, uma besta espiritual tão talentosa. Se outros monstros antigos soubessem disso, definitivamente atrairia muitas pessoas para lutar por ela. Se isso continuasse, Gordo não ousaria mais pensar nisso. Gordo, Gordo. Com o que diabos você está sonhando acordado? Uma onda de xingamentos puxou os pensamentos de Fatty para trás. Grande irmão, o que há de errado? Depois de Gordo organizar seus pensamentos, ele rapidamente olhou para a situação de batalha à sua frente. Ele pensou que algo havia acontecido, mas percebeu que Wang Meng e Little Black ainda estavam lutando intensamente. Baixe ainda não voltou. Estou preocupado que, se Wang Meng e Little Black continuarem lutando, até mesmo sua arma espiritual não será capaz de suprimir esta situação de batalha. O rosto do homem magro estava cheio de preocupação. Seu olhar estava fixo em Little Black, não saindo nem por um momento. O que o homem magro disse fazia sentido. Agora, além de um pequeno canto do pátio, todo o resto estava em ruínas, e a arma espiritual cobria apenas uma área que não era muito maior do que a parede externa do pátio. Neste exato momento, Wang Men gritou bem alto: "Pirralho Limbai! Você se atreve a fazer tudo e enviar todas as suas bestas espirituais." Quanto mais Wang Meng lutava com a Little Black, mais furioso ele ficava. Ele não conseguiu romper a defesa de Little Black. Quando ele, Sangue de Ferro Wang Meng, sofreu tal humilhação, ele realmente queria esmagar uma das bestas espirituais de Lin Bai e aproveitar o prazer de perder a vida na ponta dos dedos. Little Black abriu a boca com um olhar feroz em seus olhos. "Vença-me primeiro." Lin Bai olhou para Little Black e não pôde deixar de sorrir. Então, ele olhou ao redor do pátio bagunçado e olhou para Little Green e Little Red sob seus pés. "Wang Meng, seu corpo é invulnerável ao fogo e à água?" Lin Bai perguntou. Wang Meng ergueu as sobrancelhas e disse com desdém: "Claro. Bem, já que você pensa assim, vou realizar o seu desejo. Transmitir meu cultivo para as feras." Capítulo 294. Beastmaster Combate corpo a corpo. Little Green, Little Red, vocês subam. Veja se o corpo de Wang Meng é tão invulnerável quanto ele disse. Lin Bai não deixou Little Green e Little Red fazerem um movimento antes porque ele queria ver onde estavam os limites de Little Black e, ao mesmo tempo, deixar Little Black se adaptar à luta contra oponentes poderosos. Agora que havia alcançado seu objetivo, não havia necessidade de continuar perdendo tempo. Caso contrário, perder tempo com esse tipo de coisa trairia problemas que ele não deveria. Seria mesmo roubar a galinha dos ovos de ouro. Lin Bai sempre foi muito claro sobre o que era mais importante. Little Black olhou para Lin Bai e gesticulou 2 vezes. "Eu posso fazer isso sozinho. Não preciso de ajuda." Lin Bai não sabia se riu ou chorava quando ouviu isso. Como pode haver uma criança como Little Black que gosta tanto de ação? Lin Bai balançou a cabeça e disse: "Esqueça desta vez. Vou deixar você se satisfazer da próxima vez. Eu definitivamente não vou interferir." Ao ouvir isso, Little Black só pôde concordar. Ao ouvir as palavras de Lin Bai, o rosto de Wang Meng ficou vermelho. Ele, o Rei Meng de Sangue de Ferro, nunca havia sido menosprezado por ninguém, mas agora, uma pequena besta na frente dele o desprezava. No entanto, ao mesmo tempo em que Wang Meng ficou furioso, ele também sentiu que sua cabeça era extremamente grande.
Ele apenas sentiu que odiava Little Black tanto que cerrou os dentes, mas não conseguiu matar Little Black. Ele sentiu desamparo e irascibilidade. Aproveitando o fato de que Little Green e Little Red ainda não estavam aqui, Wang Meng rapidamente se aproximou e usou seu corpo de elefante para abraçar Little Black com força. Ele queria usar toda a força de seu corpo para esmagar o corpo de Little Black em pó. Caixa caixa. Um som nítido que fez o cabelo ficar em pé foi ouvido. O gordo e o magro ao lado dele arregalaram os olhos e esqueceram de tudo por um momento. Eles só se importavam em olhar para o pretinho. Caixa caixa. Houve outro som nítido que deixou os cabelos em pé. Quando o pequeno verde e o pequeno ruivo ouviram o som, suas expressões mudaram ligeiramente e eles avançaram rapidamente. No entanto, eles logo perceberam que estavam preocupados muito cedo. Não apenas Little Black estava são e salvo, mas também estava humanamente fazendo uma careta para Wang Meng. Vá para o inferno. Wang Meng gritou. Ele nunca havia se sentido tão ofendido antes. Imediatamente, Little Black se libertou de suas garras e agarrou o pescoço de Wang Meng. Wang Meng só conseguiu cerrar os dentes e soltar Little Black. Mesmo assim, a ponta das garras ainda roçava sua pele e o pescoço de Wang Meng rapidamente ficou vermelho. Depois de se libertar, Little Black deu alguns passos para trás. Wang Meng queria alcançá-lo apressadamente para vingar seu ódio. No entanto, assim que Wang Meng deu um passo à frente, sentiu uma onda de calor no céu noturno. Quando ele levantou a cabeça, viu uma bola de fogo vermelha que distorcia o espaço varrendo. Pequenos truques. Wang Meng disse com desdém. Então, ele cruzou os braços e os colocou na frente do peito. Os padrões em seu corpo vibraram e havia um brilho fraco. Um dragão e um elefante apareceram atrás de Wang Meng. Era como se tivessem se materializado, dificultando a respiração das pessoas. A bola de fogo rapidamente engolfou Wang Meng, afogando-o. Ninguém podia ver sua figura. Os olhos de Fatih se arregalaram. Ele não se atreveu a desistir nem por um segundo, com medo de perder uma cena importante. Isso, o sangue de ferro Wang Meng será perdido? O homem magro murmurou para si mesmo. Essa bola de fogo estava muito longe deles e eles não suportavam o calor. A grama não muito longe naturalmente ficou mais quente por causa da temperatura. Ainda. Fatih tinha acabado de dizer uma palavra, mas a cena à sua frente saltou. Ele engoliu com força as palavras que queria dizer. As chamas se dispersaram e uma figura humana apareceu. Wang Meng, cujo corpo estava brilhando intensamente, ficou ileso no local, enquanto o elefante-dragão atrás dele se tornou ainda mais real. Embora o gordo soubesse que o sangue de ferro Wang Meng era normal, seu corpo físico era muito anormal para resistir às chamas. Ah, vamos lá. Wang Meng riu alto. Ele sentiu que havia recuperado um pouco de sua dignidade, mas assim que terminou de falar, uma onda monstruosa caiu. Todo o pátio foi varrido pela onda monstruosa. Os poucos pavilhões restantes também foram varridos. Mesmo gordos e magros, que assistiam à batalha de longe, quase foram varridos. Se fossem varridos, provavelmente morreriam aqui também. Vir. Wang Meng mais uma vez cruzou as mãos na frente do peito. O elefante-dragão atrás dele tornou-se cada vez mais majestoso e realista, permitindo que as ondas furiosas lavassem seu corpo. As ondas quebravam e o banhavam. O poder majestoso raspou cada centímetro da pele de Wang Meng, e cada golpe pesava 1000 libras. F. A boca de Fatih cresceu e as ondas se dispersaram. Wang Meng ainda estava parado em seu lugar original, sem se mexer. Este é o pergaminho sagrado do elefante-dragão? Que perverso! Se também tivéssemos tal técnica de cultivo. O homem magro balançou a cabeça e parou de sonhar acordado. Pequenos truques, pequenos truques, pequenos truques. O sangue de Wang Meng já estava fervendo com a luta. Ele estava cego pelo desejo de lutar. Assim como ele usou seu corpo físico para bloquear os ataques de fogo e água, ele pisou no chão e pulou alto. Seus braços grossos agarraram Little Red, que estava no ar. O ruivinho bateu as asas e mudou agilmente de direção. Então,
cuspiu uma enorme bola de fogo. Wang Meng não se importou nem um pouco. Ele permitiu que a bola de fogo atingisse seu corpo, mas no final ela estava são e salvo. Isso fez as sobrancelhas de Lin Bai tremerem. Parecia que o pergaminho sagrado do elefante dragão de Wang Meng ainda era um pouco estranho. O dragão elefante atrás dele era meio real e meio ilusório, ao contrário de antes, quando desaparecia. Parecia que após a batalha contínua, Wang Meng havia entrado em um reino especial do pergaminho sagrado do dragão elefante. Isso permitiu que sua força e defesa subissem para outro nível. Depois de falhar em seu plano, Wang Meng imediatamente agarrou Li Tligren com uma mão. Li Tligren ativou seu controle no momento em que o corpo de Li Tligren foi agarrado. Sua cauda envolveu o braço de Wang Meng e imediatamente usou a cabeça para esmagá-lo. Wang Meng casualmente estendeu a mão para bloqueá-lo, bloqueando-o facilmente. HMPH, Lin Bai. Então é isso. Acho que o Lorde da cidade e os outros não precisam se preocupar com você. Embora você seja jovem e promissor, você ainda é jovem. Há uma lacuna no ar poeira entre nós. No entanto, seu avô, eu, estou aborrecido com você há muito tempo. Enquanto Wang Meng falava, ele jogou Li Tligren e correu na direção de Lin Bai, ignorando completamente os ataques de Li Tliblak e Li Tlihe atrás dele. Oh não! O homem magro e gordo gritou. Lin Bai era um mestre das feras, e os mestres das feras tinham mais medo de se aproximar dos artistas marciais. Se eles se aproximassem dele, seriam derrotados e morreriam. Wang Meng deu um soco direto, o fantasma de um dragão e elefante circulando em torno de seu punho, enquanto sua outra mão atacava de um ângulo astuto. Um foi um soco direto e outro estava fora de suas expectativas. Além disso, o poder do dragão e do elefante circulava em torno de seus dois punhos, como se fossem perfurar tudo neste mundo. Ei! Lin Bai zombou suavemente. Seus pés se moveram ligeiramente e seu corpo parecia um fantasma, desaparecendo por uma fração de segundo. No entanto, naquela fração de segundo, Lin Bai encontrou uma abertura. Ele puxou uma perna e chutou a ferida no peito esquerdo de Wang Meng que Li Tliblak havia deixado para trás. Wang Meng ficou chocado pela primeira vez quando viu a velocidade de Lin Bai. Era óbvio que Lin Bai não estava recuando, mas avançando. Ele até queria atacar o ferimento no corpo de Wang Meng. Isso fez Wang Meng zombar friamente. Um mestre das feras se atreve a lutar comigo em combate corpo a corpo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 295. Gordo desaparecido. Wang Meng originalmente queria parar de perseguir Lin Bai, já que não conseguia se livrar dele. Ele queria se livrar de suas três bestas espirituais o mais rápido possível. Isso seria como quebrar os braços e as pernas de Lin Bai. Mesmo que Lin Bai escapasse depois disso, Lin Bai já teria perdido muito de sua vitalidade. Não havia nada a temer. No entanto, Wang Meng não esperava que Lin Bai fizesse uma jogada tão ousada. Ele estava se matando. Wang Meng não levou a sério o chute de Lin Bai. Anteriormente, ele havia usado seu corpo físico para resistir aos ataques daquelas bestas espirituais absurdas. Para Wang Meng, os ataques do mestre das feras não passavam de uma piada. Afinal, neste mundo, cada profissão tinha sua especialidade. Se um mestre das feras não apenas tivesse uma poderosa besta espiritual, mas também um físico absurdo, como alguém poderia sobreviver? Desde que Wang Meng começou a vagar pelo mundo, ele nunca viu ninguém que pudesse se cultivar como um mestre de feras e um guerreiro. Talvez algumas pessoas tenham tentado fazer isso, mas no final, nenhuma delas foi capaz de perseverar. Isso porque era impossível para começar. Wang Meng retraiu abruptamente seus dois punhos vazios e atacou o pescoço de Lin Bai. Com a força de Wang Meng, foi fácil para ele quebrar o pescoço de Lin Bai. Oh não! O homem magro se levantou e quis correr para salvar Lin Bai. O que mestre Lin Bai está pensando? Isso não é cortejar a morte. O coração de Fatih também foi bastante impulsionado. Era preciso saber que se algo acontecesse com a Lin Bai agora e eles se tornassem inimigos do senhor da cidade,
Provavelmente nunca seriam capazes de mudar as coisas no futuro. Os dois já haviam lutado com Lin Bai antes e sabiam que o corpo de Lin Bai não era inferior ao de muitos artistas marciais. No entanto, ele definitivamente não poderia ser comparado ao sangue de ferro Wang Man. Portanto, do ponto de vista deles, era muito difícil entender por que Lin Bai não recuou, mas avançou. Foi simplesmente um ato de cortejar a morte. Bang! O pé de Lin Bai chutou fortemente o peito de Wang Man, e este pé se chocou contra o corpo de Wang Man. Wang Man apenas sentiu seu qi e sangue surgindo por todo o corpo. A ferida que lhe havia sido ferida por Little Black se abriu mais uma vez e sangue fresco espirrou. Ele até deu alguns passos para trás. Nesta cena, o homem magro e o homem gordo ficaram atordoados, assim como Wang Man. Wang Man não bloqueou o chute e pegou de frente. No entanto, a força desse chute era algo que ele nunca esperava. Ele quase cuspiu um bocado de sangue. Wang Man só conseguiu suportar. Ele circulou apressadamente o pergaminho sagrado do elefante-dragão, e só então seu sangue agitado e que se acalmara um pouco. No entanto, a ferida que se abriu mais uma vez sangrava sem parar. Foi ainda mais difícil curá-lo novamente. Ei, é isso. Invulnerável a lâminas e lanças, invulnerável a água e fogo. Nada mal, nada mal. Eu finalmente vi por mim mesmo hoje. No final, Lin Bai não foi mesquinho com seus elogios, mas quando Wang Man ouviu essas palavras de elogio, elas soaram como zombaria, não importa como ele olhasse para elas. No entanto, Wang Man estava em estado de choque agora. Ele não ouviu essas palavras. Aos olhos de Wang Man, mestres de feras e artistas marciais eram como peixes e patas de urso. Eles não poderiam ter as duas coisas. No entanto, agora, havia uma pessoa que poderia ter as duas coisas na frente dele. Ele tinha 3 bestas espirituais que podiam lutar com ele, e sua própria força era ainda mais aterrorizante. Embora ele tivesse recebido apenas um chute de Lin Bai, o experiente Wang Meng percebeu que a própria força de Lin Bai não era muito mais fraca do que a dele. É por isso que o Lorde da cidade e os outros têm tanto medo de Lin Bai. Ele realmente é um demônio. A mente de Wang Meng, que estava confusa com a batalha, se acalmou neste momento. A expressão de Wang Meng ficou séria. Ele estendeu a mão e acariciou a ferida em seu peito esquerdo. A ferida escarlate parou de sangrar, mas a velocidade de cura era muito mais lenta do que antes. Maníaco. Essas duas palavras saíram da boca do gordo. Por um momento, ele não sabia se deveria chamar Lin Bai de maníaco ou Wang Meng de maníaco. Isso. Eu não estou do lado errado. Este Lin Bai definitivamente se tornará famoso e se tornará um santo no futuro. O homem magro murmurou para si mesmo, seus olhos distraídos. Ele estava feliz por estar do lado de Lin Bai e estava determinado a manter um bom relacionamento com Lin Bai no futuro e se tornar um bom lacaio. Cultivo duplo de mestre das feras e lutador. Só de pensar nisso fez o homem magro se sentir apavorado. Bai Shi voltou ao pátio ansiosamente. Quando ela viu as ruínas do pátio, ela ficou atordoada por um momento, mas quando ela viu Lin Bai usando toda a sua força, ela soltou um suspiro de alívio. Ela notou a comoção no pátio e estava preocupada que, se isso continuasse, até mesmo as ferramentas espirituais não seriam capazes de encobrir a comoção aqui. Ele originalmente queria contar a Lin Bai sobre isso, mas vendo que Lin Bai também havia notado isso, ele se sentiu aliviado. Wang Meng acabara de estancar o sangue de seu ferimento. Ele exerceu força com os pés e o chão sob seus pés afundou profundamente. Seu corpo era como um elefante colidindo com Lin Bai. HMPH, mesmo que você seja um cultivador de artes marciais, seu físico pode não ser necessariamente forte. Wang Meng teve um momento de timidez antes, mas rapidamente o dissipou. Um ataque difícil não significa uma defesa difícil. Estrondo. Wang Meng sentiu o calor escaldante nas costas. Ele não precisou se virar para sentir que havia uma bola de fogo se aproximando. A temperatura desta chama era ainda maior do que antes. Antes que pudesse alcançá-lo,
Wang Meng sentiu que o chão sob seus pés já estava começando a esquentar. HMPH. Wang Meng bufou friamente. Seu corpo brilhou, querendo desviar da chama e colidir com a Lin Bai. No entanto, assim que deu 2 passos para frente, sentiu uma restrição restringindo seus movimentos. Vá para o inferno. Lin Bai zombou. Seu corpo era como um fantasma, sua aura surgindo enquanto ele empurrava a palma da mão em direção ao pescoço de Wang Meng. Este ataque parecia cortar o ar. Caramba! A expressão de Wang Meng mudou drasticamente. A bola de fogo de Little Red estava atrás dele, seu corpo estava sob o controle de Little Green e o ataque de Lin Bai estava bem na frente dele. Isso é realmente... Neste momento, ele realmente sentiu o terror de cultivar como mestre das feras e artista marcial. Ao mesmo tempo, ele estava um pouco feliz porque a única pessoa que poderia fazer isso era Lin Bai. Se todo mundo fosse assim, porque ele ainda estaria vivo. Ele poderia simplesmente morrer. Rugido. O elefante dragão atrás de Wang Meng soltou um rugido furioso, torcendo loucamente seu corpo. A luz do corpo do elefante dragão envolveu o corpo de Wang Meng. No final, a luz diminuiu lentamente, como uma armadura flutuando não muito longe do corpo de Wang Meng. Nesta bola de luz semelhantes a uma armadura, também havia os mesmos padrões no corpo de Wang Meng. Bang! A luz do corpo de Wang Meng explodiu, rompendo a prisão de Little Green. Ele dispersou a bola de fogo de Little Red e também parou o ataque de Lin Bai. Gordos e magros olhavam a cena à sua frente. Eles não sabiam mais o que dizer. Suas ações continuaram mudando rapidamente. Eles não tinham ideia do que iria acontecer a seguir. Oxi! Neste momento, o som do ar sendo dilacerado pode ser ouvido. Puxe! Em seguida, o som de garras afiadas cortando a carne causando dormência no couro cabeludo pode ser ouvido. O sangue jorrou do braço esquerdo de Wang Meng e sua carne foi cortada. Podia-se ver os densos ossos brancos dentro e o sangue jorrando como água. Após o ataque de Little Black, ele recuou e acenou com suas garras para Wang Meng. Mesmo que fosse uma luta 1 contra 1, não tenho medo. Wang Meng mal conseguiu bloquear 3 ataques sozinho, mas ainda não conseguiu bloquear o 4º. O rosto de Wang Meng ficou pálido e seu corpo encolheu um pouco, tornando-se tão alto quanto antes. Gordo, cadê você? O magro olhou para a esquerda e para a direita, mas percebeu que o gordo havia desaparecido sem deixar vestígios. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.